O estalo da mão da minha mãe no meu rosto soou mais alto que o trovão que retumbava sobre a propriedade de 50 milhões de reais lá fora. Não foi apenas a dor física, foi o puro e frio sentimento de direito adquirido por trás do golpe. Assine a escritura, Helena. Minha irmã Clarissa sibilou, deslizando uma caneta banhada a ouro pela mesa de jacarandá maciço. Você sempre foi a ajudante. Você não merece a coroa. Olhei para o advogado da família, Doutor Sampaio, que estava em silêncio há uma hora. Ele se inclinou para a frente, sua voz uma vibração baixa que parecia congelar o ar úmido tropical. Vocês sabem quem, na verdade? Ele não terminou a frase, mas a sala caiu em um silêncio tão pesado que parecia que estávamos submersos. Naquele silêncio, percebi que, por 24 anos, eu tinha sido a única pessoa nesta sala vivendo a verdade. Para entender aquele tapa, você precisa entender os 20 anos de cicatrizes emocionais que o precederam. Eu cresci na Fazenda Vale Real, uma obra-prima colonial de arquitetura barroca e segredos, encravada nas montanhas. Para o mundo, éramos os Albuquerque, pilares do agronegócio, herdeiros de um império do café. Mas dentro daquelas paredes, eu era a invisível. Minha irmã Clarissa era o sol. Ela era linda, vibrante e cruel. Minha mãe, Dona Beatriz, a venerava. Elas passavam os dias fazendo compras em Miami, as noites em jantares beneficentes da alta sociedade paulistana, e as madrugadas gastando o dinheiro que meu pai, Arthur, se matou de trabalhar para prover. E então havia eu. Eu fui a única que ficou para trás quando a mente do meu pai começou a deslizar para a névoa do Alzheimer. Fui eu quem trocou seus lençóis, leu para ele as notícias do valor econômico quando ele já não enxergava, e segurei sua mão enquanto ele chorava por uma vida da qual não conseguia se lembrar. Por 3 anos, enquanto Clarissa e minha mãe se encontravam no verão europeu, eu era uma enfermeira, contadora e saco de pancadas de 22 anos. Minha mãe ligava uma vez por mês, não para perguntar sobre a saúde do papai, mas para reclamar que a transferência bancária dela estava 24 horas atrasada. Quando meu pai finalmente faleceu, há 3 semanas, as lágrimas nem haviam secado no meu rosto antes que elas chegassem. Elas não vieram para o luto, elas vieram para a colheita. Entraram no casarão, reclamaram do cheiro de remédios e imediatamente começaram a colocar etiquetas nos móveis coloniais para leilão. A propriedade, avaliada em 50 milhões de reais, incluindo as contas offshore e os hectares de terra, era o prêmio final. Mas havia um problema, um entrave burocrático no cartório. Meu pai havia atualizado a escritura 6 meses antes de sua morte e, por algum motivo, a lei exigia minha assinatura para qualquer transferência de título. Isso nos traz a esta noite, a reunião de família, o piquenique dos urubus, como chamei em minha mente. Estávamos sentadas na grande biblioteca, cercadas por milhares de livros que minha mãe nunca leu. O ar estava denso com o cheiro de lírios caros e a podridão subjacente da ganância. Clarissa estava sentada à minha frente, usando um vestido de seda preto que custava mais do que toda a minha faculdade. Ela parecia entediada, batucando as unhas de manicure impecável na mesa. Olha, Helena, disse Clarissa, sua voz pingando uma doçura artificial. Todos nós sabemos que você não foi feita para isso. Você é simples. Você gosta dos seus jardins e da sua vida pacata. Administrar um patrimônio dessa magnitude exige uma certa sofisticação, um certo jogo de cintura. Apenas assine a escritura passando para mim. Eu te darei uma mesada mensal. Você nunca mais precisará trabalhar. Uma mesada? Perguntei, minha voz rouca. Eu administro esta casa há 3 anos. Gerenciei os medicamentos do papai, a folha de pagamento dos funcionários e as auditorias fiscais da Receita enquanto vocês estavam em Mykonos. Beatriz, minha mãe, bateu com a taça de vinho na mesa. Não se atreva a usar esse tom com sua irmã. Você era uma cuidadora, Helena, uma empregada de luxo. Seu pai estava senil quando te deu qualquer autoridade. Nós somos o rosto desta família. Você é apenas a sombra. Agora assine o papel. Não, eu disse. A palavra foi pequena, mas atingiu a sala como uma granada. O que você disse? Os olhos de Beatriz se estreitaram em fendas. Eu disse não. Não vou assinar a escritura para a Clarissa. Esta casa era o coração do papai.
Vocês querem vender ponto lá para uma incorporadora construir um condomínio de luxo? Eu não vou permitir. Foi quando aconteceu. Minha mãe levantou-se com uma velocidade que eu não sabia que ela possuía e estalou a mão no meu rosto. A força virou minha cabeça para o lado. A sala arfou, mas ninguém se moveu para ajudar. Você não tem outra escolha, sibilou Beatriz, inclinando-se sobre mim, seu hálito cheirando a gin tônica. Faça o que foi mandada, ou mandarei a polícia te tirar desta casa esta noite. Você é uma hóspede aqui apenas pela minha misericórdia. Olhei para cima, minha bochecha queimando, meus olhos ardendo com lágrimas que me recusei a deixar cair. Olhei para o Dr. Sampaio, o advogado de longa data da família. Ele era um homem íntegro, um homem que tinha visto os verdadeiros dias finais do meu pai. Ele olhou para Beatriz, depois para Clarissa e, finalmente, para mim. Ele limpou a garganta, um som como folhas secas. Inclinou-se para a frente e sussurrou as palavras que mudaram tudo. Vocês sabem quem realmente ganhou o capital inicial para toda esta propriedade? Dona Beatriz? A sala ficou mortalmente silenciosa. Minha mãe congelou. Seu rosto, antes vermelho de raiva, ficou de um branco fantasmagórico translúcido. Do que você está falando, Sampaio? Clarissa retrucou, embora sua voz tremesse. Nosso avô fundou a empresa. É dinheiro de família, tradição dos Albuquerque. O Dr. Sampaio tirou um documento amarelado e empoeirado de sua pasta de couro. Na verdade, não. A firma do seu avô faliu em 1994, logo após o Plano Real. Os 50 milhões que vocês veem hoje, o casarão, as contas, o legado, tudo foi construído sobre um fundo privado estabelecido pela primeira esposa de Arthur, a mãe biológica da Helena. Senti o mundo inclinar. Minha mãe biológica. Sempre me disseram que ela era uma órfã sem dinheiro que morreu no parto. O fundo tinha uma cláusula de incomunicabilidade, continuou o Dr. Sampaio, sua voz ganhando força. Estipulava que a riqueza só poderia ser herdada por sua linhagem sanguínea direta. Beatriz, você nunca foi proprietária. Você foi uma beneficiária da boa vontade do Arthur. Mas a escritura não é sua para tomar, e não é da Helena para transferir. A escritura já é dela desde o dia em que completou 21 anos. Ela só teve que esperar o falecimento de Arthur para ativar a posse plena. Ele olhou para mim com um sorriso triste e cúmplice. Helena, você não precisa assinar nada. Você já é dona de cada tijolo, cada folha de grama e cada centavo nas contas bancárias. O silêncio era absoluto. Eu podia ouvir o relógio antigo tic-taqueando na lareira, um som rítmico e zombeteiro. Clarissa foi a primeira a quebrar. Isso é mentira. É um golpe. Ela está te pagando. Ela se lançou para pegar os papéis na mão do Dr. Sampaio, mas ele os puxou de volta com facilidade treinada. Está tudo aqui, Clarissa, disse ele friamente. É registro público. Arthur manteve em segredo para proteger a Helena de... Bem, exatamente disso. Eu me levantei. Minhas pernas pareciam de chumbo, mas meu coração estava acelerado. Olhei para minha mãe, a mulher que me deixou acreditar que eu era um caso de caridade na minha própria casa. A mulher que acabara de me dar um tapa por sua própria ganância. É verdade? Perguntei. Beatriz não olhou para mim. Ela olhou para o chão. Sua mãe era uma tola, sussurrou ela. Ela achava que o amor importava mais que o legado. E você achava que a ganância importava mais que uma filha, respondi. A mudança de poder na sala foi física. Eu podia sentir. O ar não pertencia mais a elas. Pertencia a mim. Caminhei até o aparador e me servi de um copo da água que elas não haviam me oferecido a noite toda. Então disse eu, virando-me para elas, vamos falar sobre o futuro. Helena, querida, disse Beatriz, sua voz de repente tremendo com um calor maternal enjoativo. Somos uma família. Podemos resolver isso. Eu estava estressada. O luto, a pressão, o tapa. Interrompi. Um erro, ela implorou. Um erro terrível. Olhei para Clarissa. Ela estava me encarando com uma mistura de terror e ódio. Ela sabia o que estava por vir. Ela sabia porque, se os papéis estivessem invertidos, ela teria me esmagado. Dr. Sampaio, disse eu, sem tirar os olhos da minha irmã. Se sou a única proprietária desta propriedade e a curadora principal das contas, o que isso significa para os atuais residentes? Significa, disse Sampaio, com satisfação reprimida na voz, que elas são hóspedes. E como proprietária,
Você tem o direito de encerrar a estadia delas e o acesso a todos os ativos financiados pelo fundo, incluindo os cartões de crédito corporativos, os veículos blindados e as mesadas. Você não faria isso, respirou Clarissa. Você é fraca demais. Você é a quietinha. Lembra? As quietas são as que ouvem, Clarissa, eu disse. E eu tenho ouvido você me menosprezar por 20 anos. Eu tenho ouvido você planejar como me expulsar do único lar que conheci enquanto eu segurava a mão do nosso pai enquanto ele morria. Eu já ouvi o suficiente. Eu não gritei. Não as joguei na chuva naquela noite. Isso teria sido rápido demais, misericordioso demais. Não, eu queria que sentissem a lenta compreensão de sua nova realidade. Vocês têm 24 horas, disse calmamente. 24 horas para quê? Perguntou Beatriz, com a voz falhando. Para empacotar seus pertences pessoais. Roupas, joias, as coisas que vocês realmente compraram com o dinheiro de vocês. A mobília fica. Os carros, que estão registrados no nome da fazenda, ficam. Os cartões de crédito estão sendo congelados a partir de agora. Olhei para o meu relógio. Helena, você não pode estar falando sério. Clarissa gritou. Para onde devemos ir? Você tem aquele apartamento nos jardins. Não tem, Clarissa. Aquele que você comprou com os fundos de emergência que desviou do papai no ano passado via Caixa 2. Ah, não faça essa cara de surpresa. Eu estive fazendo a contabilidade, lembra? Eu vi o rastro. Virei-me para minha mãe. E você, mãe, pode ir com ela. Tenho certeza de que apreciará a sofisticação de um apartamento de 2 quartos depois de viver em um solar de 30 cômodos. Você é um monstro, Helena. Cuspiu Beatriz, a máscara finalmente caindo. Não, eu disse, caminhando em direção à porta. Eu sou a proprietária. E a ajudante encerrou o expediente por hoje. O dia seguinte foi o mais pacífico da minha vida. Sentei-me na varanda tomando um café fresco e observei enquanto os transportadores carregavam as malas de grife delas. Clarissa chorava. Beatriz praguejava. Elas tentaram ligar para as amigas, a alta sociedade da cidade, apenas para descobrir que as notícias viajam rápido. O doutor Sampaio garantiu que a comunidade jurídica soubesse que a fortuna dos Albuquerque havia mudado de mãos. Ninguém queria estar do lado errado da nova herdeira de 50 milhões. Às vezes, a justiça tarda, mas não falha. Se você acredita que o mundo dá voltas, deixe um comentário e compartilhe essa história.